Bom dia, irmãos! Nossa Assembleia de Circuito vai começar agora com uma apresentação musical. Essa música faz parte do programa da Assembleia. Por isso, ouça a música em silêncio. Isso ajudará você a se preparar para prestar atenção aos discursos que ouviremos depois. Convidamos todos a ouvir a música. Sais-tu pourquoi tu as connu la vérité? Pourquoi Dieu t'a mené à sa lumière? Il a vu dans ton cœur la soif de le trouver, de pratiquer le bien d'une âme entière. Tu as promis de faire sa volonté. Il t'aidera demain tout comme hier. Tu appartiens à Dieu car il a payé le prix. Voilà pourquoi il veut te rendre ferme et fort. Il t'a toujours aidé, choyé, guidé comme un père. Il peut te rendre ferme. Il veut te rendre fort. Il a payé le prix. Voilà pourquoi il veut te rendre ferme et fort. Il t'a toujours aidé, choyé, guidé comme un père. Il peut te rendre ferme. Il veut te rendre fort. Si Dieu donna pour toi Jésus son bien-aimé, c'est pour que jusqu'au bout tu persévères. Si Jéhovah pour toi n'a pas même épargné son propre fils qui sur terre a souffert, sois sûr qu'il est prêt à te fortifier.
Bem-vindos à nossa Assembleia de Circuito. Temos certeza de que vocês vão gostar muito da programação que foi preparada. O tema da Assembleia é a Família Unida de Jeová e se baseia em Efésios, capítulo 4, versículo 3. O programa de hoje vai nos ajudar não só a fortalecer nossa união, mas também a evitar características negativas que poderiam enfraquecê-la. Para começar, convidamos você a cantar o Cântico 85. Sejam bem-vindos. Depois do cântico, você pode pausar o vídeo para a oração inicial no local onde você está assistindo a Assembleia. Repetindo, Cântico 85. Como Jeová está unindo a sua família hoje? E como nós podemos fazer a nossa parte para manter a paz e a união dessa família? Preste bastante atenção ao irmão José Antônio Stefanini, que vai fazer o primeiro discurso desta Assembleia. Dê valor ao seu lugar na família de Jeová. Imagine estar em sua casa e receber um envelope por meio do correio. Ao abrir a carta, você vê ali um convite para fazer parte da família real inglesa. Você fica atônito e se pergunta: como é que isso aconteceu? Quem sou eu para fazer parte da família real? E aí então você se prepara e vai para a Inglaterra. Lá você recebe muitos livros para ler, várias informações de como se comportar à mesa quando estiver próximo à realeza, nos eventos, o que você deve fazer, o que falar e inclusive estudar novos idiomas. Quanto trabalho! Mas você não desiste, porque você acha um privilégio enorme fazer parte da família real. O que você acha de ser convidado para fazer parte da família de Jeová? A pessoa mais poderosa do universo. Imagine que honra pertencer a essa família. E é por isso que o apóstolo Paulo, em sinal de muito respeito, reconheceu o seguinte. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios 3, os versículos 14 e 15. Por favor, acompanhe comigo em sua Bíblia. Efésios 3, 14 e 15. Ele disse: por isso, eu me ajoelho diante do Pai, a quem toda a família no céu e na terra deve o seu nome. Esta é uma realidade. A família, irmãos, só existe porque Jeová, como fonte da vida, a mantém ativa. Jeová é o criador da família. Ele estabeleceu valores morais, princípios, espiritualidade, o que mantém a família em existência.
Então nós devemos respeitosamente nos ajoelhar e adorar a Jeová e agradecer a ele a existência da família. E Jeová queria que, tanto no céu como na terra, todos pudessem se sentir seguros. Jeová tem uma família de anjos poderosos nos céus e humanos na terra. Aliás, todos nós, ao fazermos parte de uma família, sejam jovens ou idosos, queremos ter amor, atenção, carinho dos nossos familiares. E a família provê o que é essencial para a nossa vida emocional e espiritual também. Então não importa se temos uma família ou não, uma verdade consoladora. Infelizmente, alguns não tiveram oportunidade de ser criados numa família estável. Alguns perderam os pais muito cedo na vida. Outros nem foram criados com a família. Mas Jeová pode ser a nossa família. E, tendo Jeová ao nosso lado, jamais sentiremos solidão. E o que é interessante, Jeová está trabalhando hoje para unir a sua família, tanto no céu como na terra. Mas como assim? A família de Jeová já não é unida? Infelizmente, mesmo sendo o pai mais capaz e amoroso do universo, Jeová enfrentou problemas com seus filhos. Uma criatura espiritual perfeita se rebelou contra Jeová. E, inclusive, posteriormente, foi chamado de Satanás o Diabo, um caluniador que se opôs a Deus e passou a odiar a Jeová, esse pai amoroso. Pior do que isso, outros anjos também se rebelaram contra Jeová e abandonaram a família que tinham nos céus. E, infelizmente, estão condenados a nunca mais fazer parte da família de Jeová. Que desunião toda essa ação trouxe. Pior do que isso, o diabo, descontente ao ver um casal, o primeiro casal humano servindo a Jeová, ele veio à terra e os desencaminhou. Eles se tornaram pecadores e se afastaram de Jeová. Também foram condenados a nunca mais fazer parte da família de Deus. Que tristeza! Toda essa situação pode ser comparada a um grande terremoto que criou um enorme abismo entre a raça humana e a pessoa santa e perfeita, Jeová Deus. Então agora, nessa situação, Jeová decidiu trabalhar para unir novamente a sua família. Mas como ele iria conseguir fazer isso? Leia, por favor, Efésios capítulo 1, os versículos 8 a 10. Veja o que Jeová já está fazendo para retomar a união familiar perdida no início da criação humana e, infelizmente, quando Satanás, o diabo, se rebelou. Efésios capítulo 1, versículos 8 a 10. Lá diz assim: Essa bondade merecida ele nos deu abundantemente em forma de toda a sabedoria e entendimento, por nos fazer saber o segredo sagrado da sua vontade. Segundo o seu agrado, ele mesmo determinou o propósito de estabelecer uma administração, quando se completassem os tempos determinados, para reunir no Cristo todas as coisas nos céus e as coisas na terra. Os irmãos notaram? Esse texto falou sobre uma administração. Essa administração não é fria ou técnica. Na verdade, do grego original, essa administração se refere a um pai amoroso que cuida de um lar, sendo um bom provisor, um cuidador em sentido emocional e espiritual. Então é assim que Jeová é. Ele é um pai exemplar, muito amoroso. E, em harmonia com o propósito de Jeová, ele precisa primeiro restabelecer a humanidade à perfeição para poder voltar a ter contato direto com os humanos. Isso está em harmonia com a sua justiça, a sua santidade e a sua pureza. Depois que nos tornarmos humanos perfeitos, nós poderemos ter um relacionamento similar ao que Adão e Eva tinham no início da criação humana. Adão tinha um contato direto com Jeová, por ser perfeito. Mas vamos falar um pouquinho sobre as duas etapas necessárias para que isso aconteça. Bem, a primeira etapa envolve preparar seres humanos para viverem com Cristo Jesus nos céus e serem corregentes com Ele. Mas como isso é possível? Bem, Cristo Jesus veio à Terra e morreu pela humanidade. Ao fazer esse sacrifício, ele deu a vida como resgate em prol de todos os humanos na Terra. Como consequência, foi possível a certos humanos escolhidos dar a eles uma condição justa perante Jeová, permitindo a eles serem comprados para viver nos céus. Eles são ungidos com o Espírito Santo. Com essa base, alguns deles que já estão nos céus, em perfeição, têm contato direto com Jeová, já estão reunidos ao lado de Jeová como família espiritual. Essa é a primeira parte. Desde o ano 33 era comum juntar pessoas para formar um governo celestial.
Jesus o Rei e os 144 mil associados corregentes com Jesus. Essa fase inicial ela é necessária. Por quê? Porque, posteriormente, a segunda etapa envolve essa administração do reino de Deus, Jesus e os 144 mil, ajudando uma grande multidão de pessoas que passará com vida pelo Armagedon a atingirem a perfeição. Até mais do que isso, se juntarão durante o reinado milenar de Cristo bilhões de pessoas que serão ressuscitadas. E ao serem instruídas e ajudadas em sentido espiritual, haverá paz e união, à medida que aplicam os conselhos e as orientações de Jeová, do Rei Jesus Cristo e dos seus reis associados. Essas duas etapas já estão em andamento hoje, e a consequência, o resultado, é uma organização unida e feliz, tanto a parte celestial como a parte terrestre. Agora a pergunta é: o que eu posso fazer para colaborar com essa família unida e feliz? Bem, é um grande privilégio ser atraído por Jeová para ser parte da sua família. Lá em João 6,44, Jesus mostrou que não é o fato de querer ser da família de Jeová que leva uma pessoa a essa situação. Lá Jesus disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. É Jeová quem olha o coração de cada pessoa na terra. É Ele quem escolhe quem vai fazer parte da sua família. Então, se você foi atraído à família de Jeová, que privilégio maravilhoso! Você foi escolhido. Isso não é uma casualidade. Então, nós queremos prezar esse privilégio. E nessa situação, nós queremos lutar pela paz e pela união da família de Jeová. O texto temático dessa assembleia ajuda a entender isso. Veja, por favor, Efésios 4:3. Esse é o texto temático da nossa assembleia. Abra, por favor, sua Bíblia e veja que recomendação importante precisamos aplicar em nossas vidas, cada um de nós. Esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. Os irmãos observaram que Paulo falou sobre a necessidade do esforço. Para quê? Para manter a unidade do Espírito. De que Espírito ele falava? Do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo pode produzir um fruto, o fruto do Espírito Santo, que tem qualidades. Quais são? Entre elas, a brandura, a paciência, o amor. Essas qualidades ou características ajudam qualquer ser humano a manter a união e a paz em família. Então, irmãos, uma verdade. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Jeová, ele nos ajuda a cultivar as qualidades do fruto do Espírito. Como consequência, ao manifestarmos essas qualidades em grande escala, esse Espírito Santo continua atuando sobre nós. Então, nós queremos fazer a nossa parte, desenvolver essas qualidades para que o Espírito de Jeová atue sobre nós e haja paz e união na família de Jeová. Agora, um segundo aspecto. Paulo aqui falou sobre o vínculo unificador da paz. Por que ele usou a palavra vínculo? Essa palavra, do grego, do idioma original, ela se refere aos ligamentos do corpo humano. Esses ligamentos são tão resistentes quanto uma corda e cumprem duas funções vitais. Mantêm os órgãos do corpo no seu devido lugar e ligam os ossos entre si. Um corpo humano sem ligamentos não consegue ficar de pé. Pior do que isso, os órgãos não ficam nos seus devidos lugares e pode ser que a pessoa até morra. Então, os ligamentos são essenciais à vida. Irmãos, o ligamento do amor e da paz são essenciais para que a família mundial de Jeová permaneça unida. Como corpo, fiquemos de pé, estendidos, à medida que o sistema do diabo se autodestrói por causa da desunião e de más qualidades que são praticadas no sistema dele. Nós precisamos desenvolver compaixão, ser generosos, perdoadores, para manter a paz e a união em nossa família, na congregação e na organização mundial de Jeová Deus. Bem, vamos ver agora o que vamos aprender nessa assembleia. Nós vimos que a união e a paz são muito importantes, né? Então, o que é que o programa de hoje vai nos apresentar? Bem, na sua carta aos Efésios, Paulo enfatizou várias vezes a importância da paz e da união. E nessa assembleia, nós basearemos os conselhos que ouviremos nessa carta inspirada. Então, na série de discursos, eles ajudaram outros a se sentir amados. Veja o exemplo de Eliú.
Ele deu consolo a Jó quando Jó enfrentou uma situação muito difícil na vida. Será que nós também somos consoladores quando observamos outros passando por dificuldades? Veja o exemplo de Lídia. Lídia fez outros se sentirem amados por ser hospitaleira. Será que dentro do que é possível hoje, estamos mostrando hospitalidade para com os nossos irmãos e pessoas queridas da congregação, na família? Então nós precisamos ser hospitaleiros. E vamos falar sobre o maior exemplo humano de alguém que lutou pela paz e pela união, Cristo Jesus. Ele sempre fazia os outros se sentirem amados por usar palavras bondosas, convidou os oprimidos a irem até ele para serem reanimados, defendeu as mulheres, as crianças, pessoas humildes. Jesus lutou pela paz e pela união na família de Jeová. Que bom exemplo para ser imitado. E no próximo discurso, continue ajudando outros a se tornar parte da família de Jeová. Nós vamos aprender, irmãos, que é muito importante pregarmos as boas novas. À medida que pregamos, as pessoas podem sentir a nossa paz. E ao fazerem isso, elas podem se voltar para a organização de Jeová e Jeová escolhê-las para ser parte da família dele. Depois teremos o discurso público. A sua família vive em paz e união? Como a família pode ter paz e união? Então nós ouviremos orientações preciosas para maridos e esposas, conselhos importantes para os pais e instruções para os filhos. Então, famílias, estejam atentas a essas informações tão valiosas que preservam a paz e a união. Depois teremos uma série de discursos que falará sobre empenhe-se pela paz. Então, fale o que for bom para edificação, ande em amor, resista aos inimigos da família de Jeová. E o discurso final, nunca deixe de agradecer pela sua família espiritual. Quantas coisas boas! Vamos fazer agora uma pergunta de revisão. Como mostramos que damos valor ao nosso lugar na família de Jeová? Paulo, em Efésios 4:3, nos lembrou algo muito importante. Com a ajuda do Espírito Santo de Jeová, nós podemos nos esforçar para promover a paz e a união na congregação. E queremos fazer isso. Lembre-se, quando a família tem raízes profundas no solo do paraíso espiritual, não há razão para temer as tempestades da vida. Se mantivermos a união e a paz na congregação, nos tornaremos filhos legítimos de Jeová em breve, quando atingirmos a perfeição e tivermos vida eterna. Obrigado, irmão Stefanini. Estamos ansiosos para ouvir os outros discursos desta Assembleia. Como podemos fazer as pessoas se sentirem amadas dentro da congregação e por que isso é tão importante? Essas perguntas serão respondidas em nossa primeira série de discursos, que vai analisar 3 exemplos da Bíblia. Cada orador vai anunciar o próximo. O irmão Jefferson Bueno Pereira vai apresentar o primeiro discurso. Eles ajudaram outros a se sentir amados. Eliú. Você já teve a oportunidade de espiar de perto o ninho de um pássaro? Usando apenas o bico, os pássaros constroem uma obra-prima de arquitetura para a proteção e conforto dos seus filhotes. Os ninhos suportam chuva, ventos fortes e, ao mesmo tempo, são macios para manter os filhotes confortáveis e aquecidos. Isso revela muito sobre Jeová e o cuidado que ele próprio tem com os membros de sua família. Por exemplo, Jeová criou um pássaro que vive na América do Norte que gosta de construir seu ninho bem escondido, atrás de uma pequena cascata de água. Só tem uma maneira de entrar no ninho, passando através da água que cai. Ele faz isso para proteger seus filhotes, sua família. Nós não podemos esperar nada diferente do Criador desse pássaro. Jeová quer que todos os membros de sua família se sintam protegidos, sentindo o calor e o amor fraternal. Ele preparou um lugar especial para você fazer parte da família dele. E também deu o privilégio para cada um de nós contribuirmos para a união da família. E também fazer algo para que os nossos irmãos se sintam amados e seguros nesse mundo frio e perigoso. Por isso, nessa série de discursos, vamos ver como Eliú, Lídia e Jesus deram a outros o apoio que eles precisaram. Nós vamos ver o que podemos aprender deles e como podemos imitá-los. Nós vamos iniciar com o exemplo de Eliú.
Você sabe quem foi Eliú? Eliú era um jovem da família de Naor, irmão de Abraão. Quando Moisés tinha cerca de 40 anos e fugiu do Egito, indo morar no deserto em Midian, é possível que tenha ouvido falar de Eliú, que provavelmente morava ali na região. Eliú era humilde, bondoso e amoroso. Foi o único amigo que conseguiu entender a dor que Jó sentia. Lembra o que Jó passou? Ele perdeu seus filhos, o apoio dos seus amigos e até a sua saúde. A pele dele estava cheia de feridas, coberta de vermes. Até o hálito dele tinha um cheiro repugnante. Jó estava no fundo do poço, mas Jeová amava Jó. Jeová se importa com cada membro de sua família. Jó nem estava no Egito. Na verdade, Jó nem era israelita, mas o nome de Jó estava na pauta de reuniões no céu. E Jeová usou Eliú para ajudá-lo. Ao contrário de outros amigos de Jó que como que esfregaram sal na ferida dele com suas palavras duras, Eliú deixou um exemplo de como nós podemos fazer com que um irmão se sinta amado e protegido como parte da família de Jeová. Então, se você deseja ser um bom amigo para um irmão que está enfrentando uma situação desafiadora, você vai gostar de aprender das 4 lições que vamos considerar sobre o exemplo de Eliú. Acompanhe comigo, por favor, a primeira delas, aqui em Jó capítulo 32, versículo 4. Jó capítulo 32, versículo 4. Depois você pode deixar a Bíblia aberta aqui. Então, quando Eliú ficou sabendo que Jó estava passando por aquele momento difícil, ele tomou iniciativa, ele foi lá. Veja uma das primeiras coisas que Eliú fez. Capítulo 32, versículo 4. Eliú tinha esperado para responder a Jó, pois eles eram mais velhos do que ele. Então Eliú chegou e não falou nada. Ele esperou. Já estamos aqui no capítulo 32, só agora que Eliú começa a falar. Eliú ouviu toda a conversa entre Jó e seus falsos amigos, que falaram bastante. Eles preencheram os 9 capítulos da Bíblia, mas por não escutarem Jó, eles tinham uma visão superficial e acabaram julgando Jó. Mas Eliú não, ele foi um bom ouvinte. Essa é a lição. Se queremos ajudar um irmão, precisamos ouvi-lo. Às vezes, quando um irmão está contando o seu problema, a nossa tendência imperfeita é começar a pensar no que vamos falar. A intenção é boa, mas isso impede de entendermos o sentimento dos irmãos. Eliú foi igual um bom médico, que tenta entender o que o paciente está sentindo, que solicita até alguns exames antes de sair dando qualquer diagnóstico, qualquer receita. Então, ao invés de pensar em uma solução, precisamos procurar sair da superfície das palavras e tentar entender as motivações, os sentimentos de quem está falando. Não é apenas ouvir, precisamos tentar sentir a dor que a pessoa sente. Essa é a primeira lição. Vamos para a segunda? Capítulo 33, versículo 1. Agora Eliú está com o quadro completo da situação. Ele ouviu bastante e note as palavras dele. Tente sentir o respeito e o amor de Eliú. 33, 1. Mas agora, Jó, por favor, ouça as minhas palavras, escute tudo o que eu disser. As palavras de Eliú foram muito diferentes dos 3 companheiros de Jó. Em seus discursos, nenhum deles usou o nome de Jó ao falar com ele. Eliú se dirigiu a Jó por nome. É interessante que um escritor americano disse que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante em qualquer língua, em qualquer idioma. Com esse pequeno ato, Eliú começa a devolver a dignidade e o respeito de Jó. E Eliú pediu por favor. Ele foi respeitoso, ele queria que Jó visse que estava ali na frente de um verdadeiro amigo. A lição que Eliú nos deixa é que nós precisamos também ser gentis e respeitosos. Nossos irmãos precisam e merecem isso. Mas sabe, não deve ter sido fácil para Eliú. Não só por causa da idade dele, mas pelas coisas que ele ouviu Jó falando. Isso nos leva à terceira lição, que está aqui no capítulo 32, o versículo 2. Então lembra, Jó era um homem muito espiritual.
e provavelmente Eliú o admirava. Pode ser que ele nunca pensou que Jó falaria tantas coisas irrefletidas. Veja como Eliú se sentiu. 32:2, a parte B. Sua ira se acendeu contra Jó, porque ele tentou provar que ele tinha razão e não Deus. Notou que interessante? Lembra que Jeová havia dito que Jó era um homem íntegro e justo? Ele não falou que Jó era um homem perfeito. Jó cumpria tudo o que Deus esperava de humanos pecaminosos. E a vida de Jó tinha virado de cabeça para baixo. Ele ficou concentrado demais no seu problema, e as suas palavras começaram a revelar um conceito bem errado. Eliú, conforme vimos, tinha sentimentos fortes sobre isso. Mas ele conseguiu se controlar. Qual é a lição? Queremos ser bons amigos, encorajar os outros de forma amorosa, mesmo quando essa pessoa falar alguma coisa sem pensar. Mas algo que ajudou muito Eliú é a quarta lição que nós vamos ver agora, no capítulo 33, versículos 6 e 7. Tente sentir o que Eliú pensava sobre si mesmo, e isso ajudou muito Eliú. Veja, perante o verdadeiro Deus, sou exatamente como você. Eu também fui formado do barro. Por isso, você não deve ficar apavorado, com medo de mim, e nenhuma pressão da minha parte deve esmagá-lo. Eliú era humilde. Ele não se achava superior. Ele queria atacar o problema e não atacar Jó. Ele não ficou querendo provar que ele sabia de tudo. Os 3 companheiros de Jó, sim, eles expressaram ideias pessoais. Mas Eliú colocou o foco em Jeová. Ele queria honrar a Jeová, não a si mesmo. Eliú ajudou Jó a se concentrar nas obras poderosas de Jeová na criação, na forma como que Jeová cuidava dos humanos. Eliú nem tinha a Bíblia naquela época. Então ele usou o que ele tinha. Ele ajudou Jó a não se concentrar em apenas existir em um mundo tão bonito. Veja o capítulo 36, versículo 27, apenas uma das coisas que Eliú disse sobre a criação que fez com que Jó ficasse mais tranquilo com a maneira com que Jeová poderia cuidar dele também. Jó 36, 27. Ele puxa para cima as gotas de água, e o vapor se condensa para formar a chuva. Isso é incrível. Cerca de 97% da água do planeta está nos oceanos. É salgada, não dá para beber. Então Jeová puxa para cima, a água vira vapor, e o vapor se condensa para descer. E aproximadamente 1 bilhão de toneladas de água cai na terra a cada minuto, todos os dias. É como se Jeová dissesse para Jó: meu filho, se eu posso criar tudo isso, cuidar de tudo isso, você acha realmente que eu não posso cuidar de você? Então Eliú destacou que, ao parar e refletir na criação, cada novo dia de vida vai ser cheio de lições sobre Jeová. O que você achou da maneira com que Eliú ajudou Jó? Eliú foi um ótimo amigo, você não acha? Hoje, nós enfrentamos dificuldades que podem nos desanimar e até testar a nossa lealdade a Jeová. Foi isso que aconteceu com a irmã Isaura, na encenação que vamos ver agora. Veja como o irmão Carlos passa por uma circunstância muito parecida com a de Eliú. Fique pensando também em como nós podemos seguir o exemplo de Eliú se alguém na nossa congregação começar a falar palavras impensadas. Vamos ver, o irmão Carlos é um ancião jovem que está conversando com uma irmã idosa, a irmã Isaura. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não aguento mais essa situação, Carlos. Olha, irmã Isaura, eu sinto muito. Problemas de saúde mexem muito com a gente, não é verdade? Nem me fala. Eu me lembro quando a minha esposa estava se recuperando de uma cirurgia e não foi nada fácil manter uma atitude positiva. Mas sabe o que ajudou a gente? Foi continuar mantendo uma boa rotina espiritual. Então a gente lia a Bíblia. Você quer dizer que eu não tenho uma boa rotina espiritual? Não, eu só estou querendo dizer que é bom a gente continuar... Olha, ela tinha você ao lado dela. E ela já bem agora. Mas eu não tenho ninguém ao meu lado. Eu não sei o que eu vou fazer. E os anciãos estão tão ocupados com a vida deles
que eles não sabem o que está acontecendo comigo. Olha, irmã Isaura, não é bem assim não, sabe? Nós temos muitas responsabilidades e nós nos esforçamos muito em cumprir todas elas. Por exemplo, eu sou superintendente de grupo. Eu preciso dar atenção para todos no grupo. E é impossível hoje dar atenção porque os irmãos estão passando muitos problemas. É claro que o ancião estava tentando ajudar a irmã idosa. Mas será que ele poderia ter lidado melhor com os sentimentos dela? Vamos ver como ele poderia ajudar a nossa irmã a sentir mais calma e enfrentar a situação difícil. A sua esposa tinha você ao lado dela. E ela já está boa agora. Mas eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. E os anciãos estão tão ocupados com as coisas deles que eles nem têm a mínima ideia do que está acontecendo comigo. Irmã Isaura, me desculpa. A irmã tem razão, sabe? Eu realmente não sei o que a irmã está passando. E nós, anciãos, nem sempre sabemos o que dizer ou o que fazer quando alguém enfrenta uma situação como a sua. Mas saiba que nós amamos muito a irmã e queremos cuidar da melhor maneira possível da irmã. Eu sei. E outra coisa, a gente sabe que a irmã é muito zelosa, muito fiel a Jeová. E sempre quando a irmã vem para o salão, eu comento até com a Suzana que é um exemplo para nós, sabe? Um exemplo de lealdade. E nos anima muito ver o esforço que a irmã faz de assistir às reuniões todas as vezes. Realmente não é fácil, mas Jeová nos ajuda, né? É verdade, Jeová nos ajuda. E sabe, Jeová ama muito a irmã. E pelo exemplo que a irmã demonstra, a perseverança, a lealdade. E tenha certeza de que mesmo que a gente não entenda o que a irmã está passando, Jeová entende muito bem. Ai, obrigada. Obrigada por você me ouvir, Carlos. E desculpa o modo como eu falei com o irmão. Às vezes nós estamos tentando encorajar uma pessoa, mas dizemos algo que não soa encorajador para ela. Quando isso acontecer, podemos imitar o irmão Carlos, pedir desculpas e garantir para a pessoa que nós a amamos, nos preocupamos com ela. O irmão Carlos seguiu o exemplo de Eliú por ser humilde, se colocar no lugar da irmã Isaura. Vários membros da nossa família espiritual têm passado pela mesma experiência amarga que ela passou, perdendo alguém. Uma irmã que também passou por isso disse o seguinte: meu marido era o meu ombro para chorar. Quando ele morreu, foi como se metade de mim tivesse morrido junto. Esses queridos irmãos que passam por perdas assim precisam muito de um amigo igual a Eliú. No casamento, marido e esposa se tornam como duas árvores que vão crescendo juntas. As raízes se entrelaçam, e quando uma delas é arrancada ou morre, a outra é muito afetada, pode sofrer por muito tempo. Então siga o exemplo de Eliú, procurando apoiar os que passam por momentos difíceis. E você também notou as palavras impensadas da irmã Isaura? Não se ofenda se isso acontecer com você. Jó também fez isso. Mas depois, ele se arrependeu. E o mesmo pode acontecer com o irmão que está muito ansioso por causa de um problema. Jeová não nos criou para passar por todos esses problemas e ansiedades que temos hoje. Por isso mesmo um irmão fiel, um irmão espiritual, pode acabar falando o que não deveria quando está passando por muito estresse. Então, em vez de criticar o irmão, mostre compaixão. Não fique com raiva, não julgue. Se concentre nas qualidades do irmão, faça igual o irmão Carlos. Elogie os irmãos pelos sacrifícios que eles fazem pelo reino, como eles estão indo bem na organização, o zelo que eles demonstram no dia a dia. Todos nós podemos passar por momentos de ansiedade. Isso pode se intensificar nesse tempo do fim. Satanás odeia as pessoas íntegras. Ele odiava Jó e não admitiu que suas afirmações sobre Jó estavam erradas. Ele também não vai ter compaixão dos irmãos de nossa congregação, de nenhum deles. É por isso que nós queremos imitar Eliú. Nós nos juntamos ao nosso irmão na luta dele contra o nosso inimigo em comum. Nós vamos ajudar os nossos irmãos, aconteça o que acontecer.
E quando nós enfrentarmos dificuldades, Jeová vai providenciar um Eliú para nos ajudar. Não precisamos ter medo. Jeová cuida com carinho de todos os membros de sua família. Então, em resumo, nós imitaremos Eliú se nos lembrarmos das 4 lições que consideramos. Primeiro, sermos bons ouvintes. Escute com paciência, atenção. Segundo, sermos gentis, respeitosos. Ele usou o nome de Jó, pediu por favor. E continuar amorosos, mesmo quando o irmão falar alguma coisa sem pensar. E quarto, sermos humildes. Nossa ajuda deve se basear na palavra de Deus, não em ideias pessoais. Nós ajudamos os nossos irmãos a se concentrar em Jeová, em seu cuidado. Nossos irmãos merecem todo o esforço que faremos para imitar Eliú e para fazê-los se sentir amados e protegidos como parte da família de Jeová. A obediência de Jó abriu caminho para as maiores bênçãos de sua vida. Aos poucos, Jeová foi cicatrizando cada ferimento de Jó. E em breve, ele estará novamente junto com a sua família, mais uma vez, inclusive com os 10 filhos que Satanás tirou deles. Que as provações que enfrentamos hoje nos façam mais fortes e decididos a agradar a Jeová. Que a nossa perseverança também abra o caminho para as maiores bênçãos de nossas vidas. Mas até lá, faremos o nosso melhor para imitar Eliú, contribuindo para a união da família de Jeová. Agora, o irmão Marcos Vinícius Vieira vai apresentar o próximo discurso desta série. Eles ajudaram outros a se sentir amados. Lídia. Jeová dá muito valor à hospitalidade. Jeová é um Deus hospitaleiro. Ele convida pessoas a se qualificarem para serem hóspedes na sua tenda. Jeová considera a hospitalidade como uma parte importante na nossa adoração a Ele, principalmente quando nós demonstramos essa qualidade para pessoas em necessidade. Hebreus 13:16, por inspiração a Paulo, escreveu, para a gente não esquecer de fazer o bem, de partilhar com outros, porque Jeová se agrada desses sacrifícios. Jeová fica contente quando vê o nosso sacrifício em servir a outros, demonstrando hospitalidade. A hospitalidade é uma forma de mostrarmos que nós realmente gostamos dos nossos irmãos. Demonstrar hospitalidade é a prova que temos amor por eles. E é prova que nós queremos ser amigos deles. E eles serem também nossos amigos. E Jeová fica muito, mas muito feliz quando demonstramos essa qualidade. E quando falamos em hospitalidade, nós lembramos do personagem bíblico Lídia. Ela aparece no Atos capítulo 16. Embora seja brevemente mencionada na Bíblia, ela é descrita como alguém que fez outros sentirem amados. Vamos ver aqui em Atos 16, do 13 até o 15. Acompanhem, por favor, nas suas Bíblias, Atos 16, 13 a 15. No dia de sábado, saímos pelo portão da cidade e fomos para junto a um rio, pois pensávamos que havia ali um lugar de oração. Então nos sentamos e começamos a falar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma mulher estava escutando. Ela se chamava Lídia. Era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. E Jeová lhe abriu amplamente o coração para prestar atenção ao que Paulo estava falando. Então, depois que ela e os da sua casa foram batizados, ela insistiu: se vocês me consideram fiel a Jeová, venham ficar na minha casa. E ela simplesmente nos fez ir. Lídia é descrita aqui como adoradora de Jeová, o que indica que talvez ela fosse prosélita. É bem provável que ela tinha uma condição financeira bem sucedida. Era vendedora de púrpura. E ela tinha o hábito de orar regularmente a Jeová. E usava esses seus recursos para promover a adoração verdadeira. Ela insistiu para que o apóstolo Paulo e os com ele ficassem hospedados na sua casa. No livro de Atos, aparece a seguinte expressão: ela simplesmente nos fez ir. Ela os acolheu na sua casa. Provavelmente, o seu lar se tornou um lugar de adoração a Jeová.
Podemos dizer que ali foi o primeiro lugar em que os cristãos em Filipos se reuniram para fazer as reuniões. Vamos ver por que podemos chegar a essa conclusão? Aqui em Atos agora 16 e o versículo 40, Atos 16, 40. Mas Paulo e Silas, ao sair da prisão, foram à casa de Lídia. Quando viram os irmãos, os encorajaram. Depois partiram. Então, concluímos que eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. E dali ele partiu para outra designação. Então, concluímos que a casa dela era um local de reuniões, onde eles praticavam a adoração a Jeová e se reuniam regularmente. Lídia talvez fosse solteira. A Bíblia não menciona nada de um marido, ou então viúva. Mas essa situação dela não deixou que ela deixasse de fazer com que outras pessoas se sentissem amadas. Embora não tivesse um marido, provavelmente, mesmo assim ela tomava iniciativa em hospedar em sua casa, como foi no caso do apóstolo Paulo. Então, como podemos seguir o exemplo de Lídia hoje, demonstrar essa qualidade tão importante? Nós devemos ficar atentos às oportunidades para mostrar essa qualidade de hospitalidade com nossos irmãos nas nossas congregações. Mas especialmente quando esses irmãos precisam ou passam alguma dificuldade. Acompanhe Romanos 12, 13 e veja como Jeová considera essa qualidade da hospitalidade. Romanos 12 e o versículo 13. Partilhe com os santos o que vocês têm, segundo as necessidades deles. Sempre mostrem hospitalidade. Então percebe aqui com o conceito de Jeová, partilhar, mostrar hospitalidade. A frase sempre mostre hospitalidade, no grego traduz uma expressão que nós chegamos, quer dizer, tome a iniciativa. Sempre mostre hospitalidade, ou tome a iniciativa. Então nós podemos criar situações, para a gente mostrar que a gente toma a iniciativa. Vamos pensar nas reuniões, nosso Salão do Reino. Você chega e percebe uma pessoa diferente, um visitante, ele está sozinho. Será que poderia oferecer para sentar ao lado dele? Ou se às vezes o instrutor ou quem o convidou não está presente? Pode ter certeza que vai ficar muito feliz de ter alguém. Porque geralmente a pessoa chega com timidez, e quando chega alguém para mostrar esse carinho para a hospitalidade dentro do salão, ele vai sentir muito bem. Sentar ao lado dele, mostrar os textos da Bíblia, como as coisas funcionam no salão, ele vai sentir muito bem. Essa é uma maneira de mostrar hospitalidade. Nós podemos mostrar hospitalidades também hospedando pessoas em nossa casa. Hospedando hospitalidade. Nós temos várias situações. Por exemplo, você pode hospedar alguém para passar um fim de semana, por exemplo. Mas também, às vezes, a necessidade de uma hospedagem maior. Superintendente de circuito, a gente sabe que ele precisa ficar uma semana para visitar a congregação. E para que ele faça bem a sua designação, é necessário, às vezes, um lugar para ele ficar hospedado. Será que eu posso hospedar durante uma semana inteira? Também temos outras situações que, às vezes, é preciso um tempo maior para hospedar. Será que eu posso hospedar alunos de escolas teocráticas quando há um curso e precisa ficar mais alguns dias? Quando um grupo de construção chega para construir um salão do reino, os voluntários ali precisam de um lugar para ficar hospedado. Será que eu posso oferecer minha casa? Outra situação. Nós vivemos em tempos onde já está tendo muitas calamidades naturais. Alguns irmãos perdem a casa toda ou parte dela. Durante um tempo, eles vão precisar de hospedagem, até poder ser relocados para outro lugar ou reconstruir a casa deles. Será que eu posso abrir minha casa para hospedar alguém? Temos também exemplos de irmãos em áreas de guerra que fugiram do país em guerra e foram bem colhidos por nossos irmãos no país vizinho. Uma maneira de mostrar hospitalidade, talvez eu não possa fazer isso. Eu não tenho condição de hospedar ninguém, nem por pouco, muito menos por muito tempo. Talvez seja convidar alguém para uma refeição. E quando isso é feito com amor, é tão agradável. Agora, se eu não tenho condição de oferecer uma refeição, um almoço, um jantar, ou se eu não tenho energia para isso, não tenho condições de fazer, não tenho tempo, alguma situação, talvez pode convidar para
tomar um chá, um café, ou então simplesmente passar um tempo junto, conversar, conhecer melhor, aumentar o ciclo de amizade. Isso é uma forma de hospitalidade. Todas essas são oportunidades que nós tomamos a iniciativa ou sempre mostramos hospitalidade. E se nós analisarmos, irmãos, nos tempos que vivemos, a nossa fraternidade no mundo inteiro está sofrendo muito. Nós temos irmãos que estão sofrendo por causa de guerra, nesse exato momento, irmãos que estão vítimas de desastres naturais, perseguição, problemas financeiros, doenças, ou talvez outras situações difíceis também. Então, nós devemos mostrar essa qualidade. Em Tiago 2, 15 e 16, falando sobre que devemos tomar atitude, iniciativa. Não apenas dizer, vai em paz. Não, ajudar naquilo que eu posso, mostrar que sou uma pessoa hospitaleira. Mesmo que tenhamos pouco dinheiro, ou nossa situação limite que podemos fazer, podemos ser hospitaleiros. Não é necessário oferecer muitas coisas para ser hospitaleiro, não. Nós temos o princípio em Lucas 10, 41, 42, quando Jesus Cristo disse para Marta, poucas coisas são necessárias. Ou ele simplificou mais ainda, ou apenas uma. Então não é necessário. Nós queremos encorajar os nossos irmãos, não impressionar com coisas grandes. Não mostra hospitalidade esperando receber algo em troca. Porque às vezes a gente cai nessa tendência, vou chamar alguém porque ele me chamou antes. Não vamos ser. Jesus Cristo falou que a pessoa é feliz, lá em Lucas 14, 14, que você vai ser muito feliz quando oferece hospitalidade para quem não tem condição de retribuir. Ali fala que você mostrou essa qualidade sem nenhum interesse, você é abençoado por Jeová. Agora, se você acha difícil ser hospitaleiro, procure se esforçar para mudar. Talvez a pessoa tenha timidez, alguma outra situação que acha difícil. Já aconteceu de você querer ser hospitaleiro, mas não consegue? Talvez você fique com medo de que os convidados seus não vão se sentir bem à vontade na minha casa. Minha casa é pequena, é longe. Ou talvez você não tenha muito dinheiro e pense, não tenho condições de oferecer o que os outros irmãos oferecem. Então, na realidade, nós queremos lembrar que podemos ser hospitaleiros, não importa a situação. Por exemplo, se a pessoa pensa que não vai dar o que o outro irmão deu, lembre-se que a casa não precisa ser chique. Nós queremos mostrar, encorajar, mostrar amor, não impressionar ninguém. O importante é que na sua casa tem um ingrediente que é o amor. Você vai receber a pessoa por amor, mostrar hospitalidade. E ela vai se sentir muito feliz com isso. Se você ficar ansioso, for receber alguém, fique tranquilo, você não é a única pessoa assim. Muitos são até hoje, mesmo aqueles que mostram hospitalidade, mas se esforçaram para poder demonstrar essa qualidade. Oraram a Jeová e foram abençoados. E Jeová vai apreciar muito o seu sacrifício. Uma pessoa que tem uma dificuldade de mostrar hospitalidade, ora a Jeová, faz todo um sacrifício, Jeová aprecia muito esse sacrifício. Pode ser também que às vezes você convide alguém e a pessoa prefira não ir na sua casa. Alguma situação, alguma formação, timidez, ela prefere não ir. Mas mesmo assim, respeite a decisão dessa pessoa, mas procure uma outra maneira para fazer com que ela também é amada por você. Vamos ver uma demonstração agora de um casal. Eles estão conversando, eles planejaram um jantar. Eles estão fazendo agora uma lista de quem ele vai convidar. Preste atenção. Sabe, amor, eu estava pensando aqui, quem que a gente podia chamar para vir jantar aqui em casa no mês que vem, sabe? Uhum. Bom, eu pensei que o Luiz e a Jéssica não tem como deixar de fora, né? Eles já chamaram a gente. É verdade, boa ideia. Então, eles a gente vai ter que chamar. Agora, eu tive uma ideia. A Adriana. Ah, Adriana. Porque eu vou começar o negócio.
Ela tem as clientes. Quem sabe ela não me dá uma ajuda, Sim. né? E você? Sabe quem que eu estava pensando? Estava pensando no irmão Lourenço. Porque o irmão Lourenço é um dos anciãos mais experientes da nossa congregação. É bom que ele veja que nós somos uma família hospitaleira, gosta de receber os irmãos em casa. E a hospitalidade é uma qualificação para se tornar ancião. De repente, agora, finalmente, eu não sou designado ancião. Ótima ideia. O que vocês acham? Esse casal está mostrando hospitalidade com a mesma atitude de Lídia? O que você acha? Qual é a motivação deles? Fazer os outros sentirem amados? Ou estão sendo hospitaleiros com o desejo de receber algo em troca? Vamos dar uma segunda chance a esse casal? Preste atenção agora nessa demonstração. Sabe, amor, eu estava aqui pensando em chamar um pessoal para vir jantar aqui em casa no mês que vem. Você pensou em alguém? Sabe quem que eu queria muito chamar? O Luiz e a Jéssica. Eles chegaram agora, faz pouco tempo na nossa congregação. Seria bom ver como é que eles estão, conversar um pouco, conhecê-los melhor. Também ver como é que eles estão se adaptando à região, à nova congregação. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia, é bom mesmo. Eu pensei em outra pessoa. Eu pensei na Verônica e nos filhos dela. Ótima ideia. Sabe que a fase não tá fácil para eles, né? O marido dela acabou de ser desassociado. Acho que seria bom a gente chamar eles. É verdade. Eles não perdem uma reunião, Não. né? E eu gosto muito dos comentários deles, são muito bem preparados. É uma ótima ideia, sim, faz isso. Então eu vou chamar eles, vai ser ótimo, né? Eu vou fazer essas ligações agora mesmo. Tá bom. Ficou bem melhor agora, não é verdade? Jeová fica muito feliz quando somos hospitaleiros e ajudamos outras pessoas a sentirem amadas. Esse é o ponto. Nossa fraternidade, o amor é a nossa marca registrada. E nossos irmãos precisam sentir que são amados por nós. Jeová deixa claro que quando mostramos hospitalidade, são grandes as nossas bênçãos que nós vamos receber por ser pessoas hospitaleiras. Paulo disse em Hebreus 13:2, quando ele falou de algumas pessoas no passado, antes dele, que eram hospitaleiros. Paulo escreveu, não se esqueça da hospitalidade, porque graças a ela, alguns sem saber receberam anjos. Nós temos exemplos de pessoas no passado, como Abraão e Ló. Hospitalidade, eles estavam hospedando anjos. É verdade que nós não vamos hospedar anjos hoje em dia, mas vamos receber muitas bênçãos com amigos e amados irmãos que nós vamos aumentar o nosso círculo. E pare e pense, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e à medida que a grande tribulação se aproxima, e mesmo durante o período da grande tribulação, mais do que nunca, vai haver necessidade de mostrarmos hospitalidade. Vai ter muitas situações que nós teremos que tomar a iniciativa. E quando mostramos hospitalidade, somos mais felizes. Jesus deixou claro uma regra, uma verdade fundamental. Há mais felicidade em dar. Realmente nós somos felizes. Nós seremos abençoados com bons amigos e, principalmente, estaremos agradando ao nosso Deus Jeová. Mostrar generosidade promove o amor na congregação e fortalece a nossa união. O irmão Rafael Simão vai apresentar agora o último discurso dessa série. Eles ajudaram outros a se sentir amados. Jesus. Você gosta de viajar, conhecer lugares diferentes? Atualmente é até possível pagar para fazer uma breve viagem para o espaço. Uma viagem bem curta. Viagem ao todo apenas algumas horas e é possível ficar apenas alguns minutos no espaço, com um custo de milhares ou até milhões de dólares. Talvez você seja mais modesto e seus planos sejam conhecer lugares incríveis que essa terra possui. Bem, Jesus ajudou na criação de tudo isso que nós conhecemos, e até do que nós nem fazemos ideia do que existe. Mesmo com toda essa imensidão à sua disposição, veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios no capítulo 8. Abra, por favor, sua Bíblia, em Provérbios no capítulo 8. E veja no versículo 31
falando sobre isso, Provérbios 8:31, diz assim: Eu me alegrava com a terra que ele criou para ser habitada, e a minha maior alegria eram os filhos dos homens. Com tudo à sua disposição, o que Jesus mais gostava estava na terra. Ele se alegrava com os filhos dos homens, com a humanidade. As coisas mais importantes não são coisas. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Jesus, ele tinha tudo à sua disposição, mas a sua alegria não era com as coisas. Sua alegria era com as pessoas. Quando ele esteve na terra, ele demonstrou isso. Demonstrou pelo modo como ele tratava as pessoas. Ele fazia com que aqueles que estavam à sua volta se sentissem amados. Como Jesus fazia isso? Ele fazia isso de duas maneiras, por palavra e por ações. Pense um pouco nas palavras de Jesus. Jesus tinha um modo bondoso de falar. Suas palavras eram bondosas, carinhosas, deixavam os outros à vontade. A compaixão de Jesus o motivava a falar desse modo terno, especialmente quando ele conversava com pessoas que estavam mais oprimidas, sobre dificuldade. Ele prometeu que essas pessoas achariam revigoramento, seriam reanimadas. Venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro, estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Talvez você lembre com muito carinho dessas palavras. Jesus, ele sentia pena e suas palavras demonstravam essa preocupação. Ele também cuidava e tratava com muito respeito pessoas que infelizmente eram menosprezadas. Lembra de algumas ocasiões em que Jesus fez isso? Pense um pouco em quando Jesus tirava do seu tempo precioso, ele tinha uma vida corrida, para dar atenção para as crianças. Pelo menos em uma ocasião, seus discípulos até tentaram segurar as crianças. Jesus não deixou isso. Ele deu o seu tempo para que elas também fossem reanimadas. Jesus, ele defendia os humildes. Ele era rápido em defender, inclusive, suas irmãs na fé, quando elas eram criticadas. Veja o exemplo de Maria, irmã de Lázaro. Ele defendeu Maria das críticas da sua irmã Marta. E depois defendeu Maria novamente, quando outros disseram que ela tinha tomado uma decisão ruim ao derramar aquele óleo valioso na sua cabeça. Jesus não concordava com a atitude comum na época, que diminuía o valor das mulheres. Jesus não era assim. E mesmo os pecadores arrependidos se sentiam à vontade em procurar Jesus. Até nos seus últimos momentos, debaixo de muito sofrimento, na estaca, ele deu atenção e falou de modo bondoso para aquele criminoso que estava pregado ao seu lado. Você estará comigo no paraíso. Consegue imaginar como aquele homem se sentiu ao ouvir essas palavras? Bem, mas não eram só palavras. Jesus demonstrava amor em ação e isso atraía as pessoas a ele. Quando as multidões o impediram de ter um momento a sós, mais tranquilo com seus discípulos, o relato de Lucas 9 diz que ele as recebeu bondosamente. Consegue imaginar essa cena? Jesus já cansado, buscando um momento tranquilo. Será que ele ficou irritado? Não é isso que a Bíblia diz. Ele recebeu de forma bondosa. Ele amava. Ele sabia o quanto aquelas pessoas precisavam da sua ajuda. E mesmo quando seus discípulos demonstravam que tinham dificuldade em aplicar o que ele ensinava, Jesus, de forma paciente e bondosa, continuava ajudando eles a progredir. Ele também combateu o preconceito, agindo de forma amorosa até com alguns que não eram judeus. Jesus atendeu um pedido de uma mulher fenícia. Inclusive, ele elogiou um oficial do exército romano, dizendo do tamanho da sua fé.
Judeus à sua volta não gostavam dessas pessoas, mas Jesus era diferente. Não há nenhuma ação que ele fez que se compare em dar a sua própria vida por nós. Consegue imaginar isso? Jesus deu a vida por humanos imperfeitos, pequenos, no meio desse universo imenso. Por que ele fez isso? Porque essa ação nos ajudou a entrar na família de Jeová. Jesus realmente demonstrou quanto amava a humanidade. Como então podemos seguir o exemplo de Jesus? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. E veja inicialmente os versículos 5 e 6. Aos Romanos 15, versículos 5 e 6. Que o Deus que dá perseverança e consolo lhes concedam ter entre si a mesma atitude que Cristo Jesus teve, para que, unidos e com uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma atitude de Cristo. Precisamos isso, a mesma atitude de Cristo. Veja o próximo versículo, que é o texto base desse discurso. Romanos 15, versículo 7. Portanto, acolham uns aos outros, assim como Cristo também acolheu vocês, visando a glória para Deus. Nós vimos que Jesus cuidava, acolhia. Para Jesus, isso não era um mero protocolo. Não é só um seja bem-vindo, muito obrigado. Jesus fazia de coração. O termo grego traduzido acolher tem o sentido de receber um grupo de amigos de forma bondosa, hospitaleira. Como você é quando recebe alguém em casa? Ah, seja bem-vindo, e deixa a pessoa de lado? Não. Você vai tratar da melhor maneira a pessoa. Nos tempos bíblicos, a hospitalidade era um assunto de grande preocupação. Quando um anfitrião era hospitaleiro, ele fazia questão que todos se sentissem realmente bem-vindos. Jesus, simbolicamente, nos recebeu dessa mesma maneira. Essa mesma atitude mental que ele teve em cuidar de cada um de nós vai nos ajudar a receber nossos irmãos dessa mesma forma. Eles têm que se sentir amados. Como fazemos isso, então? Seguindo os passos de Cristo, em palavras e ações. Use suas palavras para animar e encorajar os outros sempre que possível. Fale com brandura, com tato, assim como Jesus. Faça elogios sinceros. Busque algo para elogiar. Não importa a situação. O relato da mulher com fluxo de sangue, registrada em Marcos capítulo 5, é um bom exemplo disso. Jesus ele estava bem ocupado. Aquela mulher estava impura, ela não deveria ter tocado nele. Mas Jesus ele viu o quanto ela estava constrangida. Ela não precisava ser repreendida. Ela precisava de ajuda. Precisava ser acolhida. Jesus elogiou a fé dela. Ele procurou algo para elogiar ela. No mundo ingrato de hoje, todos nós precisamos nos sentir valorizados e amados. Quando nós damos elogios sinceros, a pessoa se sente fortalecida e animada, e isso vai motivá-la a continuar fazendo o seu melhor. Não perca essa oportunidade, não perca a oportunidade de demonstrar essa acolhida através, nem que seja pequeno, mas um pequeno elogio. Bem, talvez alguém tenha se afastado, deixado de frequentar as reuniões. Como você acha que alguém assim se sente? Será que é difícil ela voltar? Com certeza. Depois de ser ressuscitado, Jesus ele tomou a iniciativa de falar com seus discípulos. Consegue imaginar o alívio para o apóstolo Pedro, depois de tudo que ele passou? Faça o mesmo com os que retornam para o salão do reino. Sem deixá-los constrangidos. Talvez nós podemos simplesmente falar: estou muito feliz de ver você.
não de forma mecânica, não um protocolo, mas cuidando de coração, sendo hospitaleiro. Receba de braços abertos todos os que voltam para Jeová. Use palavras para que eles se sintam amados. Mas assim como Jesus, não use só palavras. Haja, tome a iniciativa em ajudar outros a se sentir amados. A congregação cristã é formada por pessoas diferentes. Faça amizade com os membros da congregação que têm idades diferentes, etnias, nacionalidades e culturas diferentes da sua. Já reparou quantas vezes a organização tem nos incentivado a conhecer mais os nossos irmãos? Quando nós conhecemos melhor os irmãos, nós conseguimos compreendê-los melhor. Conseguimos descobrir maneiras de ajudá-los de uma forma que a gente não conseguiria. Veja o que a Sentinela, 1º de janeiro de 2007, disse sobre isso. Os jovens precisam de orientação, os idosos de encorajamento, os que estão no tempo integral de elogios e apoio, e os irmãos que estão desanimados precisam de um ouvido atento. Todos têm necessidades. Queremos ser sensíveis a essas necessidades o máximo que razoavelmente pudermos. À medida que as profecias bíblicas relacionadas com o futuro próximo forem se cumprindo, os fortes vínculos de união dentro da congregação terão muito mais valor do que bens materiais, habilidades ou realizações. Nossa organização tem nos treinado para o que nós estamos enfrentando agora, mas também o que está à nossa frente, porque ainda nós vamos enfrentar. Tire tempo para conhecer bem os irmãos e deixe os outros à vontade para expressar sua individualidade. Assim como as flores diferentes formam um lindo buquê, as personalidades dentro da congregação contribuem para a beleza da nossa família. Jeová, ele aprecia essas diferenças. Ele criou e abençoa as diferenças. Nós devemos ter esse mesmo conceito. Acolher bem os nossos irmãos, fazer com que eles sejam bem-vindos, é algo muito importante. Eles fazem parte da nossa família. Mas Jeová quer que outros também tenham esse privilégio de fazer parte da nossa linda família. Portanto, receba de braços abertos os que começam a assistir às nossas reuniões. Isso pode ter um efeito marcante. Talvez eles não se lembrem o que ouviram, mas com certeza vão se lembrar do modo como foram tratados. Veja o caso de Marcelino de Camarões. Ele perdeu a visão durante o seu trabalho, e depois desse acidente, correu um boato que ele tinha ficado cego porque era feiticeiro. Em vez de consolá-lo, de ajudá-lo, o pastor e os outros membros da sua religião o expulsaram da igreja. Quando uma testemunha de Jeová o convidou para ir para a reunião, ele hesitou. Ele não queria ser rejeitado novamente. Mas ele teve uma surpresa muito agradável quando ele foi no Salão do Reino. Sabe por quê? Porque realmente ele foi acolhido, ele foi bem recebido, se sentiu consolado pelos ensinos bíblicos que ouviu, começou a assistir todas as reuniões, progrediu no estudo da Bíblia. Em 2006 ele foi batizado. Agora ele dá testemunho para sua família, para seus vizinhos, já iniciou vários estudos da Bíblia. Receba de braços abertos aqueles que chegam à nossa família. Jeová quer que façamos isso. Essa série de discursos nos mostrou que nós podemos ajudar outros a se sentir amados, queridos, quando nós imitamos esses 3 exemplos, Eliú, Lídia e Jesus. E temos até uma pergunta para revisão. Como podemos ajudar outros a se sentir amados? E por que devemos fazer isso? A resposta é o texto base desse discurso, Romanos 15, 7. Nós fazemos outros se sentir amados, falando com empatia, escutando com paciência, mostrando hospitalidade e sendo acessíveis e bondosos. Agir assim contribui para a união da família de Jeová. Vou repetir, Romanos 15, 7. Nós fazemos outros se sentir amados, falando com empatia, escutando com paciência, mostrando hospitalidade e sendo acessíveis e bondosos.
Agir assim contribui para a união da família de Jeová. Dentre todas as criações feitas, Jesus tem um carinho especial por nós, pela humanidade. Que privilégio, não é mesmo? Com tudo que ele tinha à sua disposição. Nós precisamos imitar a atitude dele, acolher-os à nossa volta. Jeová quer que nos sintamos amados na família de Jeová. E nós queremos que outros também se sintam assim. Quando ajudamos outros a se sentirem amados, acolhidos na família de Jeová, nós os atraímos à adoração verdadeira, fortalecemos a união da nossa família e, principalmente, damos glória ao nosso amoroso Pai Jeová. Muito obrigado aos irmãos e a todos os participantes. Agora, convidamos todos a cantar o Cântico 100. Vamos ser hospitaleiros. Cântico 100.